Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esta produção que é feita por pessoas que estão no espectro autista. Meu nome é Thiago Abreu e eu sou o host desse podcast. E hoje este episódio conta com a participação do Marcos Carniello Neto. O Marcos não aparece aqui na introdução porque nós gravamos uma introdução para esse episódio, mas por algum motivo nós tivemos algum problema nas gravações e o único material que eu consegui recuperar depois de gravado foi do primeiro bloco pra frente. Então o que vocês vão ouvir a partir do final deste bloco é o conteúdo que foi gravado durante esse momento. E como nós não podemos gravar novamente, por uma série de questões de tempo e de estrutura, eu resolvi fazer essa nova abertura mesmo só para justificar. E eu queria dizer para vocês que se você quiser enviar seu e-mail contendo a sua crítica, a sua opinião, tudo aquilo que você desejar expressar para nós, use o endereço ouvinte@introvertendo.com.br. Você também pode nos seguir no Twitter, no Facebook, no Instagram, todos com o nick Introvertendo. Nós olhamos as nossas redes sociais com uma certa frequência, mas muito menor do que nós olhamos nossos e-mails. Então, se você quiser mandar uma mensagem mais urgente, envie pelo e-mail que até fica mais fácil para nós respondermos, tudo bem? E, claro, se você quiser acompanhar todas as nossas publicações, né, a nossa página de integrantes, todos os detalhes acerca da história do podcast, você acessa o nosso site, introvertendo.com.br. E com vocês, hoje o tema é depressão. Nós vamos falar sobre os aspectos tanto de incidência de depressão em pessoas ASPs, as características da depressão, histórias pessoais nesse aspecto, e como você pode lidar com isso. Mas, de antemão, eu já digo, se você apresentar sintomas de depressão, ou você suspeitar, o mais fundamental é você procurar ajuda médica. Não se automedique, não se baseie exatamente em escritos e coisas que você ouvir na internet. Procure uma ajuda profissional. E com vocês, o episódio. O Asperger é uma condição que vem associada com uma predisposição a alguns transtornos mentais, e eu acho que o principal dele é a depressão. Tem estudos nos Estados Unidos que mostram que mais de 60% dos ASPs desenvolvem depressão em algum ponto da vida, comparado com 10% da população em geral. Então a gente vê que a taxa de depressão para quem tem Asperger é muito mais alta do que a da população normal. Então a gente já tem uma predisposição genética a desenvolver a depressão cognitiva, uma predisposição cognitiva por causa da genética. Inclusive tem estudos que mostram que os genes de inteligência de Asperger e o desenvolvimento da depressão estão correlacionados. Então, às vezes, tem uma teoria nova que diz que o ASP ele só ativou mais os genes de inteligência em detrimento dos genes da parte cognitiva que lida com socialização. Por isso que a gente geralmente tem a tendência de ser mais lógico e racional e mais atento, perceptivo a detalhes, em detrimento de sociabilidade. Nós somos menos sociais que a maioria das pessoas, mas em compensação a atenção a detalhes é maior, a tendência a ser mais lógico do que as pessoas, menos emotivo. Isso eu vejo como um desenvolvimento assimétrico do cérebro. No ASP, uma parte do cérebro desenvolve muito mais do que a outra. Uma coisa que estudos já demonstram há bastante tempo é que com inteligência mais elevada, as pessoas que têm um QI mais alto, um poder cognitivo maior do que a da média, têm a tendência de desenvolver depressão bem mais alta do que pessoas com QI na média. Isso não se sabe porque se é genético, pode ter um fator genético nisso, provavelmente porque pessoas que são mais inteligentes geralmente pensam mais nas coisas e às vezes acabam pensando demais, que é um problema que acaba levando a transtornos
de cognitivos, a depressão, ansiedade, enfim. E é predisposição à depressão. Então, o ASP já tem a tendência a ser... o fato de inteligência ou diferença cognitiva tender a isolar as pessoas socialmente. Humanos ainda são sociais, então a isolação social é uma das maiores causas de depressão. É um dos maiores fatores que leva a desenvolver transtornos cognitivos. Eu acho que, mais do que a maioria das pessoas, a pessoa com Asperger se sente isolada. Eu acho que é um sentimento que tem todos, porque, ao contrário do psicopata, a gente ainda tem empatia. Se manifesta de uma forma diferente, mas tem empatia, então a gente ainda tem o interesse de se relacionar com as pessoas, mas a nossa condição tem a tendência de isolar muito a gente. Eu acho que isso é um dos fatores que mais contribuem para o desenvolvimento da depressão e ansiedade no ASP. E mesmo que diante disso, alguns ASPs percebam, sem precisar que indiquem, ainda temos um ambiente social em que as pessoas apontam o dedo e demonstrem o quão solitário você é também, né? Sim, a cobrança social é uma coisa que eu acho que a maioria da gente tem que lidar, porque a gente vive numa sociedade que idolatra e preza extrovertidos, pessoas sociáveis com grupos sociais grandes e bem estabelecidos, e já as pessoas que gostam mais de se isolar, de que não são tão sociais, que gostam de ter grupos menores e lidar mais profundamente com as pessoas, principalmente os ASPs, que eu acho que chegam a ser o extremo disso, tem a tendência de ser mal visto pela sociedade, principalmente aqui no Brasil, eu diria, que é uma questão cultural. Acho que em países tipo Alemanha ou Japão, isso não seria um problema tão grave, mas aqui no Brasil é uma sociedade que as pessoas prezam bastante ser extrovertida, elas gostam de vender essa imagem de extrovertida, então pessoas introvertidas acabam se isolando socialmente e sendo cobradas por todo mundo ao redor. Eu acho que isso é um dos fatores que leva à depressão em alguns casos. Nossa, eu acho que é um dos fatores que contribui para o desenvolvimento da depressão. Para discutir sobre a depressão, a gente tem que falar direito, especificar o que é a depressão, o que é exatamente o transtorno depressivo e o que é a diferença entre tristeza e outras emoções, melancolia com depressão. Então, a depressão é um transtorno neurológico. Acaba que a pessoa se torna tão triste, tão apática, que o sistema nervoso começa a sentir os efeitos disso. O cérebro fica mais lento, começa a faltar neurotransmissores, que é o que deixa as pessoas letárgicas, sonolentas, no caso, e tem todos aqueles sintomas que são associados com a depressão. Então, a depressão, como um transtorno, como uma doença, é algo que afeta fisicamente a pessoa. Então, ela realmente é uma doença neurológica que precisa de tratamento. Na minha opinião, eu acho que medicamento é muito importante na maioria dos casos, principalmente nos casos mais graves. Os casos mais leves, talvez no começo eles podem ser tratados sem medicamento, mas qualquer coisa acima de um caso mais moderado, eu acho que já precisa de tratamento com medicação, porque é um transtorno neurológico. É falta de neurotransmissores, e eu acho que como alguém que já sofreu episódios graves de depressão, você sente o seu cérebro mais lento, você sente o seu poder cognitivo decair, você sente mais sono, mais sonolência, o seu corpo também fica mais lento. Mexe com o metabolismo também de algumas pessoas. E
uma coisa que eu acho que é bem característica da depressão é um sentimento de frio no peito. Que eu vi em algum lugar, se eu não me engano, que é porque realmente a depressão afeta o sistema parasimpático nervoso, que é o que faz a respiração ficar mais lenta, o que dá um feedback negativo para os órgãos internos, e é por isso que a gente sempre fica com aquele sentimento de frio no peito ou na barriga, porque a depressão afeta diretamente o sistema nervoso que controla essas funções, que é aquela dor no peito que a gente sente, ou frio na barriga. Eu acho que é um sintoma bem característico de quem tem depressão mesmo. Porque é importante diferenciar a depressão como um sentimento e como um transtorno. Porque depressão, como um sentimento, é algo que todo mundo vai chegar a sentir na vida. É uma tristeza profunda, é um sentimento de letargia, por exemplo, a perda de alguém. Só que para se transformar, para a pessoa com transtorno de depressão, isso acaba sendo exagerado. Acaba sendo que depressão é permanente e é o sentimento que ela mais sente durante o dia, durante todos os dias. Ela não consegue mais sentir outras coisas além do sintoma depressivo, da tristeza, da letargia. E uma coisa que vem associada com a depressão, não em todos os casos, que eu tenho que falar que é importante notar que nem em todos os casos, mas a tendência ao pensamento suicida, eu acho que chega a fazer parte de uma fração grande de quem sofre de depressão, do transtorno mesmo, que são os pensamentos suicidas. E muitas pessoas que sofrem depressão por mais de 1, 2, 3 anos acabam em algum ponto pensando ou mesmo vindo a tentar cometer o suicídio. Então, quem tem depressão realmente vive um inferno mental. Eu acho que se manifesta na vontade de morrer, que é uma forma de se proteger da doença, da dor, da existência que é causada pela depressão. Inclusive, eu já cheguei a ler em algum lugar de uma quantidade específica de Aspergers que se suicidam. Não sei em qual país especificamente, provavelmente Estados Unidos. Que a tendência maior de suicídio, e isso exatamente está ligado com a depressão, porque a gente sabe que na população comum mesmo, acho que chega a ser 15% de quem sofre de depressão chega a tentar o suicídio, e por volta de 1/4 de quem sofre de depressão, 25%, tem pensamentos suicidas. Então, não são todos que têm. Eu conheço pessoas com depressão que não desenvolveram nenhum tipo de pensamento suicida, mas desenvolveram outros sintomas, tipo letargia, tristeza, crises de choro, ansiedade. Isso eu acho que é uma constante em todo mundo que sofre de depressão. Mas em alguns indivíduos, o pensamento suicida acaba aparecendo. E essas pessoas são as que mais precisam de ajuda. E no meu caso, o que mais me ajudou foi o medicamento. E recuperou o meu poder cognitivo que eu tinha perdido antes. Eu consegui sentir minha mente clareando. E isso foi, obviamente, fisiológico, não foi algo mental. Então é importante notar que o pessoal fala que a depressão está na sua cabeça, que você tem que pensar positivo e tal, mas a realidade é que a sua cabeça, a sua mente é uma entidade física, é constituída por um cérebro, neurônios, por um sistema nervoso inteiro, e às vezes ele para de funcionar direito do jeito como qualquer outro órgão. Então é importante procurar ajuda nesse aspecto. Toda vez que alguém fala pra pensar positivo, eu penso, sei lá, numa pessoa famosa, tipo Luciano Huck, vestido de branco, celebrando um monte de mulheres de biquíni e falando pra você levar a vida numa boa. Eu acho algo tão forçado e tão falso em alguns momentos, porque
É a mesma lógica do que pensar, eu tô com fome, vou pensar em bolo, que vai aparecer um bolo na minha frente. Isso não vai acontecer. Ou senão alguém que quebrou a perna e falou, não, pense positivo, que você vai conseguir andar de novo. Ou quem tá na cadeira de rodas fala, você pensar positivo, você vai voltar a andar algum dia. É exatamente a mesma coisa, porque quem tem depressão tem um problema no sistema nervoso que parou de funcionar do jeito que é saudavelmente e realmente tem uma doença, uma disfunção física. Não pense como a mente como algo abstrato. A gente tem essa mania de abstrair a mente como sendo algo de outro planeta, mas é uma entidade física que às vezes para de funcionar direito. Então, a depressão é um transtorno, é uma doença e ela precisa de tratamento. E infelizmente a gente tem casos de pessoas que não conseguem se tratar. Eu tenho um amigo com depressão crônica e ele já se trata há 5 anos e ele consegue no máximo controlar os sintomas. No meu caso eu também consegui controlar os sintomas, mas a minha função cognitiva voltou a um nível mais saudável. Mas eu preciso tomar o medicamento todo dia para não ter perigo de recaída. 2 dias sem medicação já é um risco de suicídio, porque eu tenho tendências suicidas, então nunca cheguei a tentar, mas já cheguei quase a tentar. Então o pensamento suicida é a parte da depressão. Como uma das pessoas do Introvertendo, que não é na verdade a maioria, eu tive contato com a depressão, acho que em grandes momentos da minha vida, inclusive desde a época da pré-adolescência. Eu lembro que eu tive um período muito ruim no sentido escolar, que tudo que eu ficava fazendo depois da aula era ficar chorando o resto do dia inteiro, sabe? Por tudo que acontecia, pelo contexto, pelos episódios de bullying, né? O bullying é um gatilho muito forte nesse sentido. Mas eu só fui receber diagnóstico em si de depressão muito depois que eu fui diagnosticado com síndrome de Asperger. Quando eu entrei no ensino superior, entrei na universidade, fui atendido pelo programa Saudavelmente, que é o programa que todos nós viemos, assim, de certa forma nos conhecemos. E lá eu fui diagnosticado com depressão F32.0, né, se não me engano, que é o número, que é o depressão leve. Sempre foi um tipo de depressão leve que nunca me impediu de fazer minhas atividades cotidianas. As pessoas sabem que eu sou uma pessoa que acumulo milhares de coisas para fazer, assim, no sentido que chega a ser até meio louco, assim. A forma como eu procuro me ocupar muitas vezes me garante atividades que eu fico de manhã até a hora de dormir fazendo e assim, coisas que normalmente uma pessoa comum não conseguiria fazer tanto. Uma outra pessoa do nosso grupo que tem essa característica é o Otávio. Ele desenvolve vários projetos, ele vive sem tempo. Mas chegou um momento na minha vida, que foi este ano, 2018, no primeiro semestre do ano, que eu até contei no episódio de sofrência. Eu tive uma relação bastante importante, assim, para mim, embora curta. E nesse período eu já estava percebendo uma queda na minha produtividade. Porque eu sou um cara que faço graduação, sou assalariado, trabalho em regime de 6 horas por dia, cuido desse podcast, fazendo edição de áudio dele, às vezes as postagens na web. Então, assim, eu acumulo trocentas coisas para fazer. E eu tava chegando no momento que eu não tava conseguindo fazer as coisas da graduação, então eu tava prestes a reprovar em tudo. A minha própria relação com a pessoa, como eu disse naquele episódio, nós dois éramos pessoas com problemas, assim, de humor. E aí eu vi no momento que eu não tava conseguindo fazer absolutamente nada. Eu dirigia, chegava no local, já chegava cansado, sem conseguir fazer nada. Não conseguia abstrair das aulas. Eu fazia natação, chegava em casa e ia dormir. E ficando pensando em suicídio o tempo inteiro, entendeu? Aconteceu de que eu comecei a ser medicado, eu troquei de classe de remédios várias vezes. Quando eu tomei alguns remédios para depressão, eles funcionaram. Só que sempre com efeitos colaterais. Eu sou aquele tipo de pessoa que sempre cai no 5% dos medicamentos. Então, por exemplo, eu tomava um remédio que eu gostei muito, que foi na época a mirtazapina, e eu engordei 15 quilos em alguns meses.
Teve outro que eu tomei e nem tinha isso nos principais efeitos colaterais, mas tirou a libido. Então sempre acontecia um efeito colateral muito bizarro que ninguém sabia explicar. E aí chegou um momento que eu parei de tomar todos os remédios e eu comecei a tomar estabilizador de humor. E aí as coisas começaram a se ajeitar. Mas eu percebo que ainda não é a mesma coisa do período antes, né? Antes de terem os sintomas e ter o tratamento. Nunca foi mais a mesma coisa. Então minha produtividade ainda está uns 80%, 75%. Ainda estou no caminho do negócio, mas faz falta muito essa questão da produtividade. Eu acho que é isso que as pessoas que não têm contato com depressão geralmente jamais vão entender, porque elas não viveram isso. Sim, porque o cansaço mental causado pela depressão é algo físico que você sente o seu corpo inteiro lento e o seu poder cognitivo também cai bastante. Você não consegue pensar claramente. Abstrair começa a ser mais difícil porque eu diria que é também porque uma boa parte do seu subconsciente começa a se encher de pensamentos negativos. Isso ocupa tanto espaço que acaba tirando espaço para pensar nas outras coisas. E também a questão física da falta de neurotransmissores deixa a pessoa mais lenta e mais letárgica mesmo. É um sintoma físico que se manifesta. É importante a pessoa entender que quem tem depressão tem uma condição física, é uma doença mesmo que afeta o corpo todo, porque afeta a parte mais importante, o sistema nervoso. Uma coisa que inclusive eu acabei de lembrar, que valida muito o que você disse, foi a diferença eu dentro do processo e eu agora que estou saindo do processo. Porque quando eu estava dentro dessa situação, eu não conseguia produzir. Eu tinha um projeto de pesquisa do meu TCC para fazer, que gastaria umas 10 páginas mais ou menos, e eu escrevi uma porcaria. Quando eu entreguei para minha professora, ela não reconheceu o texto, ela achou que o texto não era meu, que é algo que eu fiz de última hora. Depois que eu passei um mês do tratamento e fui entregar o conteúdo um dia que eu terminei, eu somente não escrevi umas 7 páginas em menos de 24 horas, como eu me empolguei e escrevi um artigo, 8 páginas de um artigo acadêmico em seguida, que era algo assim, que na época que eu estava dentro do processo, eu não daria conta de escrever uma página sequer em uma semana. Cada linha uma lágrima diferente. Né? Isso deu um problema. E o problema é que a depressão já afeta bastante os estudantes, porque a faculdade é um ambiente que exige bastante cognitivamente da pessoa, então ela já aumenta a chance de você desenvolver a depressão por causa da demanda que você tem cognitiva, e quando a pessoa chega a desenvolver depressão dentro da universidade acaba virando um problema, porque a produtividade cai e fica próximo de zero. No ambiente universitário isso é horrível, acaba atrasando a pessoa, porque é um ambiente que você precisa de 100% de eficiência, você precisa estar funcionando no seu melhor para conseguir alcançar a demanda que é exigida dentro da universidade. Eu acho que esse é um problema bastante. Então, pessoas que já começam a desenvolver sintomas depressivos dentro da universidade, já recomendo procurar ajuda imediatamente para não se enrolar. No meu caso, por exemplo, eu cheguei a atrasar meu curso 2 anos por causa de falta de produtividade, e depois eu fui descobrir que era por causa da depressão. Então é importante você criar informações para as pessoas ficarem já atentas, assim que os sintomas depressivos começam a surgir, já procurarem ajuda o mais rápido possível para não se enrolarem na vida. E tem um problema que muitos alunos acabam associando a autoestima deles com o desempenho acadêmico. Então, para esse tipo de pessoa desenvolver depressão, a depressão acaba virando um problema maior ainda, porque ela vai diretamente afetar a autoestima da pessoa. O que só vai piorar e criar uma bola de neve para a pessoa. Então é importante já buscar ajuda o mais rápido possível. Agora, uma coisa importante que o Thiago falou também é já a tendência do ASP de desenvolver a depressão desde criança. Eu acho que estar num ambiente que exige muito socialmente das pessoas, que você está cercado por várias pessoas no trabalho, na escola principalmente, você tem um grupo mais diverso de pessoas, e na universidade você acaba exigindo demais da pessoa com
Asperger, porque ela já tem problemas sociais, acaba criando ansiedade demais. Então, a tendência de desenvolver transtornos mentais, ansiedade e depressão já começa desde a infância. Então, é importante você reconhecer isso na criança com Asperger e já tentar ajudar o mais rápido possível. Porque eu já tinha começado episódios depressivos com 9 anos de idade, eu já tinha pensamentos suicidas. Por causa de problemas sociais na escola. A escola, principalmente na infância, eu acho que é a fase mais difícil na vida de um. Eu já acho que já é difícil na maioria das pessoas, que não sejam extrovertidas. Mas pro Asp, que já é extremamente introvertido, a escola é um inferno 3 vezes pior do que para as pessoas neurotípicas. Então, é importante já reconhecer sintomas e já começar a ajudar desde cedo. Eu acho que a infância e a adolescência é uma fase que molda muito a pessoa futuramente, então já é importante ajudar desde cedo.